Dia 29 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Moldados por Ele, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago capítulo 4, versículo 8. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Bastava somente que o Senhor verbalizasse para que aquilo se tornasse realidade. Ele disse: haja luz, e houve luz. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas e todos os seres. Tudo que Deus criou veio por meio de sua palavra criadora. Mas você já parou para pensar que na criação do homem, Deus usou um método diferente? Na criação do homem, houve um toque para moldá-lo. Deus tocou a terra, deu forma ao barro e então soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Diferentemente da criação das demais coisas, a criação do homem pressupõe intimidade e uma atenção especial do Criador. Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso. É como se o Senhor nos falasse: eu toco em você e o moldo para que você tenha intimidade comigo. Antes mesmo de você existir, Deus já desejava se relacionar com você. Foi Deus quem tomou a iniciativa de criar cada um de nós. Ter um relacionamento com Deus é genuinamente um grande privilégio. Os que temem ao Senhor são atraídos para conhecê-lo, deixando-o agir não de forma limitada, mas em todas as áreas. Na intimidade, Deus é participante e livre para nos moldar em qualquer área ou circunstância da nossa vida. Na intimidade, Deus faz o que Ele quer e quando quer, porque somos barro em suas mãos. Como oleiro, Ele nos molda segundo a sua vontade. Pode a criação questionar o Criador? Deus o molda rumo ao seu destino profético. A frase de hoje é: não torne banal a presença real de Deus na sua vida. Não torne banal a presença real de Deus na sua vida. Não torne a presença de Deus na sua vida como se fosse algo comum, algo sem valor. Hoje é o dia 149 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 14, e a palavra-chave de hoje é criação. Entrando aqui no texto de Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ver uma conversa que Deus teve com o profeta Jeremias a respeito do povo de Judá, que era o povo de Deus, que representa o povo de Deus, que representa cada um de nós. Aqui em Jeremias, no capítulo 18, lemos no versículo 1: o Senhor Deus me disse. 2. Desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. 3. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. 4. Quando o pote
que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. 5. Aí o Senhor me disse. 6. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 7. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. 8. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. 9. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. 10. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. 11. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. 12. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. 13. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações, se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. 14. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? 15. Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. 16. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. 17. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. 18. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Esse texto que nós acabamos de ler fala do momento em que Deus disse para Jeremias ir até o povo de Judá, que representa cada um de nós. Todos nós que seguimos a Deus somos o povo de Deus. E o povo de Judá, nesse tempo de Jeremias, era o povo de Deus. E eles estavam queimando incenso e adorando outros deuses. Eles estavam se esquecendo de falar tudo com Deus. A mensagem que nós lemos hoje fala que nós somos moldados por Ele. Fala que há algo especial em cada um de nós, que foi Deus que nos formou, foi Deus que nos moldou, é Deus que nos dá o fôlego de vida,
E Deus quer ter intimidade e relacionamento com cada um de nós. Mas muitos de nós estamos buscando a solução, as saídas, as respostas da vida em nós mesmos. Estamos olhando para os nossos problemas, pensando que podemos resolvê-los, e muitas vezes Deus está requerendo de nós alguma melhora, e nós insistimos na mentira, na falsidade, na hipocrisia, no adultério, na prostituição, na mentira, na ganância, em tantas coisas, na ira, na contenda, na falta do perdão, no sentimento e desejo de vingança, na impaciência, na gula, na preguiça, na procrastinação. E muitas vezes nós criamos os nossos próprios planos e pensamos assim: vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vou fazer dessa forma. E o povo de Judá, nesse tempo do profeta Jeremias, estava fazendo a mesma coisa. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que bem entendia. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver que Jeremias diz que alguns deles estavam se deitando com as mulheres uns dos outros e havia uma prostituição em Judá. E Deus, aqui nesse texto que lemos, vem para o profeta Jeremias e diz: diga para o povo se existe alguma nação que abandonou o seu Deus para seguir a outros deuses. Pergunte para esse povo, depois de tantas bondades que eu fiz para com eles, se eles não conseguem perceber que eu quero ter um relacionamento com eles. E vem Jeremias e Deus diz a ele: vá até a casa do oleiro que eu vou falar com você. E como nós lemos aqui nesse texto, ele foi na casa do oleiro, viu que o oleiro pegava o barro e formava o vaso de acordo com a vontade dele. E aqui, nessa mensagem, Deus está dizendo que ele quer formar cada um de nós para sermos vasos na mão dele. E muitas vezes, o tipo de vaso que ele quer que você seja vai exigir que você passe por certas provações, por certos desafios, por certos vales, momentos em que você vai estar se sentindo sozinho, sozinha, mas vão ser esses vales, nesses momentos, que Deus vai esperar que você ore mais, que você fale mais com Ele, para que Ele possa mostrar a você mesmo, a você mesma, quais são os planos que Ele tem para a sua vida. Nesse texto aqui, Jeremias vai até o povo e entrega esse recado e essa mensagem. E como nós vimos na parte final, as pessoas de Judá procuraram matá-lo. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele chegou até mesmo a ser preso. E ele chegou a levar socos no rosto em função de trazer a mensagem de Deus. E nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas dizem que querem ter intimidade com Deus, mas na verdade o que elas querem é que o ego delas seja massageado, é que os pastores preguem aquilo que se amolda ao que eles querem. O povo de Judá, aqui nesse texto que lemos, queria que o profeta entregasse mensagens boas e favoráveis. Mas Deus aqui disse: se uma nação se arrepender e me buscar, eu posso decretar o bem sobre ela. Mas se eu decreto o bem sobre ela e ela decide seguir pelos seus maus caminhos, eu também posso mudar o decreto.
e fazer com que venha um decreto do mal. Então esse texto que nós lemos mostra que Deus deseja o bem do seu povo, mas ele também manda o vento, a tempestade, o sofrimento e o vale, para que o povo se converta dos seus maus caminhos. O profeta Jeremias trouxe uma mensagem. Ele disse para o povo de Judá que se eles não se arrependessem, haveria uma invasão das suas terras, que a Babilônia entraria em Jerusalém, queimaria a cidade a fogo, mataria pessoas à espada e que destruiria o templo. O templo, para o povo de Judá, era muito importante. Eles olhavam para o templo e diziam: aqui está o sinal de que Deus está conosco. Mas eles não se arrependeram. E a Bíblia conta que, no tempo determinado por Deus, o rei Nabucodonosor da Babilônia, no ano de 586 a.C., entrou em Judá, destruiu a cidade. E toda a mensagem que o profeta Jeremias entregou se cumpriu. Você pode estar pensando agora, mas Deus destruiu o seu próprio povo? Deus permitiu que isso acontecesse, mas 70 anos depois deles estarem como escravos na Babilônia, o povo se arrependeu. E Deus levantou um rei chamado Ciro na Pérsia e decretou que o povo voltasse para sua terra e eles reconstruíram a nação. Mas o que essa história nos ensina é que Deus, ele quer intimidade com você. Ele quer decretar o bem sobre você, mas ele não quer que a sua alma se perca. Ele quer que você tenha plena confiança nele, que você pare de pensar em atalhos e de criar ídolos. Os ídolos são pessoas, planos que você cria, pessoas em quem você confia, ao invés de colocar a sua vida dentro da intimidade do relacionamento com Deus. Entrando aqui agora em Jeremias, no capítulo 29, vamos ler o versículo 11 até o 13. Veja o que Deus mandou Jeremias dizer para o seu povo. Verso 11: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então Deus entregou aquela mensagem de castigo, mas Deus também usou o profeta Jeremias e disse que ele sabe os planos, ele sabia os planos que tinha para eles. E o profeta Jeremias entregou esse recado dizendo que Deus tem planos de prosperidade, não de desgraça, um futuro cheio de esperança. E Deus disse aqui no verso 12: vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Verso 13: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então que hoje você possa abandonar os atalhos, abandonar os ídolos, a confiança em planos em que você deixa Deus do lado de fora. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer que você fale com Ele, que você coloque os seus planos diante dEle, que você entregue totalmente o seu coração a Ele.
ele não deseja o mal. Ele permite o mal com a finalidade de moldar cada vaso para que possa estar nas mãos dele. Mas esse é um ato de amor de Deus. Ele quer mais intimidade com você. E como nós lemos aqui nesse texto, ele tem planos de prosperidade e não de desgraça. E tem planos para um futuro cheio de esperança. Veja aqui uma palavra de Deus para a sua vida hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, está escrito: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas que você nunca viu, nunca ouviu, nunca pensou, nem passou pela sua mente, nem pelo seu coração. Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias para todos aqueles que o amam. Ame a Deus. Busque intimidade, amizade, comunhão e relacionamento com Deus. O que Ele tem preparado para aqueles que o amam são coisas maravilhosas, extraordinárias, que nunca se viu, nunca se ouviu e nunca se pensou. Agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida a Deus e ficou pensando: como eu posso ter intimidade com Deus? A intimidade com Deus começa com essa oração que está na tela, que é a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que quer Jesus como Senhor da sua vida. Nós precisamos de Jesus porque Jesus foi enviado por Deus para derramar o sangue dele para nos trazer salvação. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho Jesus para que entregasse a vida dele, para que todo aquele que aceita Jesus receba o perdão dos pecados. Recebendo o perdão dos pecados, aceitando a Jesus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você. E a partir disso você passa a ter comunhão, relacionamento com Ele. E Ele escreve o seu nome no céu, no livro da vida, e quando chegar o tempo do fim, o tempo do juízo final, você estará para sempre com Ele. Então, se você ainda não fez a sua entrega a Jesus, ligue o seu pensamento com Deus, abra o seu coração e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja em que você possa estudar a Bíblia, em que você possa aprender mais a respeito da Palavra de Deus. É conhecendo a Bíblia, a Palavra de Deus, que você vai entendendo esse relacionamento, essa intimidade com Ele. Ore diariamente. Entregue os seus planos, os seus projetos, as suas frustrações, as suas decepções, aquilo que não deu certo. Fale com Deus. Diga: Deus, me mostra o que eu posso fazer para corrigir e consertar os caminhos que acabaram não dando certo. E coloque todos os seus planos diante dele. Confie nele. Ele quer que você se aproxime dele. Como nós lemos no devocional de hoje: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as vossas mãos, e ele vai estar mais perto de vocês. Então,
Busque essa intimidade com Deus e Ele vai mostrar a você mesmo, a você mesma, o caminho que Ele tem preparado para você. E se você está em algum vale, ore a Deus, peça a Ele, me socorre, Deus, me ajuda, me dá entendimento e me mostra os teus pensamentos, porque nós vimos ali em Jeremias 29:11 que Deus disse: os meus pensamentos sobre vocês são pensamentos de prosperidade e um futuro cheio de esperança. Peça a Deus, me mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem, que eu nunca vi, que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei que o Senhor reservou para mim. Me mostra a direção e a rota para o caminho que o Senhor tem para mim. Peça isso a Deus e Ele te dará a direção e mostrará o caminho. Mas não tome atalhos. Coloque a sua vida totalmente nas mãos dele. Aceite os processos, os tempos que ele envia de tribulação e dificuldade e dê passos em direção a Deus. Diga a Deus, me ajuda a vencer e a chegar aonde o Senhor quer. Ele tem o melhor para a sua vida. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos moldou, porque o Senhor nos formou, porque o Senhor é um Deus que é o nosso Pai, que quer ter intimidade, relacionamento, comunhão, amizade e quer nos mostrar o melhor caminho para a nossa vida. Eu peço que o Senhor visite cada filho e cada filha do Senhor nesse dia, trazendo a luz, a clareza, a direção, o discernimento, a clareza, o entendimento a respeito do que o Senhor está fazendo. Eu peço que o Senhor agora venha ajudar aqueles que estão nos vales, que o Senhor os levante, que o Senhor agora mostre o que cada filho e cada filha do Senhor precisa ver, entender e aprender nesse vale, para que possam subir e estar prontos, para que possam desfrutar das bênçãos que o Senhor tem reservado para cada filho e cada filha do Senhor nesse dia. Eu peço que o Senhor agora venha trazer saúde aos que estão doentes, que o Senhor venha libertar aqueles que estão em prisões, levando missionários para que preguem a Tua palavra lá dentro, para que recebam a Tua palavra e saiam de lá libertos e prontos para seguir ao Senhor. Que o Senhor possa abrir portas aos que estão precisando de um trabalho, que o Senhor abençoe esse empresário, essa empresária nos seus negócios, que o Senhor agora venha trazer clareza em relação às demissões que precisam ser feitas e que esse teu filho, essa tua filha não tenha dúvidas a respeito das decisões difíceis que muitas vezes precisa tomar, porque o Senhor é que sabe o que precisa ser feito. E quando o Senhor muitas vezes diz que é preciso demitir alguém, é porque o Senhor sabe que aquela pessoa já não pode mais estar dentro da empresa, porque ela vai destruir o negócio. O Senhor também manda os tempos de castigo e de dificuldade para cada um segundo as suas obras, como nós lemos em Jeremias hoje. O Senhor mandou a invasão da Babilônia para que eles se arrependessem. Houve um tempo de tribulação, mas depois veio um tempo de esperança. Então eu peço que esse teu filho, essa tua filha que tem esse negócio, não tenha dúvida de que é para fazer isso, porque o Senhor é que sabe os tempos e cada coisa que precisa ser feita. Eu peço agora que o Senhor venha abençoar aqueles que estão com parentes em vícios, que o Senhor liberte da bebida, do cigarro, da pornografia, da prostituição, da mentira, da ira, da contenda, da inveja, da ganância. Meu Deus, que o Senhor agora trate o coração de cada pessoa para que recebam o trabalhar do Senhor e que todos aqueles que estão presos e que já oraram, disseram: Deus, eu não consigo vencer esse mal, que o Senhor dê graça e a porção dobrada do Teu Espírito Santo para que esse Teu filho, essa Tua filha consiga vencer
e consiga seguir avante no teu caminho, em intimidade e comunhão com o Senhor. Hoje e sempre oramos e agradecemos. Amém. Dê glória ao Pai, porque Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Dê glória a Ele porque Ele quer tanto essa intimidade que Ele enviou o Seu Filho para que morresse em nosso lugar e nos desse o perdão dos pecados. Dê glória ao Filho porque Ele morreu em nosso lugar e, como nosso irmão mais velho, Ele abriu acesso ao céu. E dê glória ao Espírito Santo porque Ele nos acompanha, nos guia e nos orienta hoje e sempre. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 14. Nesse texto que nós vamos ler hoje, Paulo explica sobre os dons espirituais. Ele explica que existem pessoas que receberam o dom de falar em outras línguas. Deus, Ele concede o dom de falar em outras línguas para algumas pessoas. E o dom de línguas, por ser um dom em que a pessoa fala em línguas que não são conhecidas, precisa de alguém que tenha o dom da interpretação. Então, Paulo diz para a igreja de Corinto, ele explica para eles, sempre que vocês estiverem reunidos num culto, se alguém começar a falar em outras línguas, é necessário ter alguém que tenha o dom da interpretação dessas línguas, para que um fale nas línguas e outro interprete, para que toda a igreja entenda o que Deus está falando. Então, 1 Coríntios capítulo 14 traz um ensino. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Se Deus quer ter intimidade comigo e com você, eu preciso entender o que Deus quer falar comigo. Você precisa entender o que Deus quer falar com você. Se nós não entendemos a voz de Deus, como poderemos segui-lo? Como poderemos entender a vontade dele? Então vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 14. Verso 1. Portanto, esforcem-se para ter amor. O capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, é aquele capítulo que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para que fosse queimado e desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ele fala: o amor é paciente, é sofredor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Deus é amor. Então ele fala isso em 1 Coríntios no capítulo 13. Agora, entrando no capítulo 14, ele diz: portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. No capítulo 12, Paulo falou que existem vários dons espirituais. Algumas pessoas ensinam, outras pessoas evangelizam, outras pessoas oram e os enfermos são curados. Outras pessoas têm o dom da fé. Elas têm tanta fé que quando elas pedem algo a Deus, Deus responde. Outras pessoas têm o dom de línguas e outras pessoas têm o dom de interpretar línguas. E é aqui, nesse capítulo 14, que ele vai explicar sobre o uso desses dons. Verso 2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. 3. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. 4. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. 5. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais
que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. 6. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada ou algum ensinamento. Então aqui no verso 6, Paulo está dizendo, se eu chegar na igreja, começar a orar em línguas estranhas, vocês não vão receber nenhum proveito. Porque eu estou orando em línguas estranhas para Deus. Eu recebo a bênção de Deus por estar falando em línguas estranhas, que são orações secretas que o Espírito Santo dá. Mas a igreja não recebe nada. Agora o 7. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? 8. Se quem toca corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Então aqui Paulo está usando essas figuras, dizendo que as pessoas sabem pelo tipo do som da corneta que é momento da batalha, que cada som tem que trazer entendimento, compreensão. 9. Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. 10. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. 11. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitas pessoas com muitos dons espirituais diferentes. Então Paulo, vendo que eles queriam muito receber os dons espirituais, ensina a eles: busquem os dons que ajudem a igreja a crescer. 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. 15. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Eu vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Paulo aqui está dizendo, nós temos que entender o que estamos falando com Deus. 16. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. O amém significa que assim seja. Então Paulo está dizendo como que a pessoa vai dizer que assim seja? Como que ela vai dizer amém se a pessoa orou no Espírito em línguas estranhas? 17. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. 18. Eu agradeço a Deus, porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Então Paulo aqui mostra que ele tinha esse dom. 19. Porém, nas reuniões da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. 20. Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. 21. Nas Escrituras Sagradas está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo.
diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Veja que Paulo aqui no verso 21, ele diz que nas Escrituras está escrito que Deus falaria para o povo em línguas estranhas para que eles não entendessem. Então Paulo está dizendo assim: Deus usa lábios estrangeiros e línguas estranhas para o povo que não quer relacionamento com ele. No 22 ele diz: portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes. Quem não é crente, quem não é cristão, vê as pessoas falando em línguas estranhas e vê Deus pode dar línguas diferentes para o seu povo. Então Deus é o dono de todas as línguas. Ele é o dono do alemão, do italiano, do japonês, do chinês. Ele é o dono dos russos. Ele é o dono de todas as línguas, de todas as nações. Então, quando um descrente vê que Deus pode colocar línguas estranhas e também até a língua dos anjos na boca dos cristãos, eles olham e dizem: Deus existe. Mas você percebe que eles concluem que Deus existe, mas eles não recebem nenhuma palavra. Se alguém fala em alemão das coisas de Deus e eu sou brasileiro e falo português, não entendo nada, mas vendo que Deus pode dar uma língua estranha para outra pessoa que nunca falou aquela língua, eu vejo que Deus existe. Paulo está dizendo: Deus usa os lábios estrangeiros, mas o povo não dá atenção a Deus. Por isso Deus dá o sinal, mas eles, como não querem ter relacionamento com Deus, Deus não abre a intimidade com eles. Quando Deus quer abrir intimidade, Ele fala na nossa língua, para nós entendermos, para termos relacionamento. Agora o verso 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal. É um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. 23. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? 24. Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado, e ele será julgado pelo que ouvir. 25. Os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. 27. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. 28. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. 29. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. 30. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando
deve se calar. Aqui Paulo está dizendo, havia em Corinto uma certa desordem. Todo mundo que recebia uma palavra de Deus queria abrir a boca, já se levantar e falar. E Paulo aqui esclarece, vocês devem fazer as coisas com ordem. Vocês devem fazer as coisas de tal forma que todos recebam a palavra de Deus. Aí no 31, vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. 32, quem deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus? 33, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem. O 32 de novo, quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. 33, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. 34, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Esclarecendo esse versículo 34, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Essas reuniões eram reuniões em que os pastores eram responsáveis pela condução da adoração. Então, eram reuniões específicas, em que, pela liturgia, as mulheres não deveriam falar naquela reunião específica. 35. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. 36. Essas reuniões aqui da igreja são as reuniões que estão relacionadas às decisões da igreja e do ministério. De acordo com a palavra de Deus, é dado aos homens a liderança e a administração da igreja. Versículo 36. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? 37. Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. 38. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. 39. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. 40. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Só um esclarecimento aqui, para encerrar. As mulheres têm espaço nas reuniões que são específicas para que as mulheres se reúnam, façam as suas orações, e há também a liderança do ministério feminino. Paulo aqui estava fazendo um esclarecimento a respeito de algumas mulheres que queriam ter dominância e queriam dizer e ter o controle a respeito de assuntos que são destinados à direção do ministério. Então, Paulo aqui, como nós lemos no capítulo 14, fala sobre a ordem na igreja. Havia desordem de pessoas que falavam em línguas, de pessoas que queriam falar na hora que bem entendiam e que queriam, e também havia mulheres que queriam se manifestar em momentos que não eram apropriados. Então, Paulo dá uma orientação a respeito de toda a igreja, de todo o culto, para que toda a mensagem seja para edificação e ensinamento, e não de confusão.